Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu venho neste dia compartilhar uma reflexão a respeito de casamento com todos vocês. E essa reflexão eu quero compartilhar com alguns versículos da Bíblia Sagrada, que se encontra em Efésios capítulo número 5, versículo de número 22 e o 25. No versículo 22 a Bíblia diz o seguinte: Vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. No versículo 25 a Bíblia diz o seguinte: Vós maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quando nós vemos na palavra de Deus a palavra sujeitai, no dicionário ela quer dizer o seguinte: sujeitar significa, primeiramente, uma atitude voluntária de reconhecer a autoridade de alguém e obedecer a essa autoridade de forma respeitosa e amorosa. Então nós vemos que a Bíblia começa nos dizendo que as esposas devem obedecer o vosso marido e o vosso marido deve amar as vossas esposas. No dia a dia que nós vivemos, muitas pessoas, muitos casais têm na sua mente que o homem e a mulher têm direitos iguais, que 50% manda a esposa, 50% manda o marido. Mas nós entendemos que, diante da palavra de Deus, isso não é uma verdade absoluta. Nós vemos que a mulher ela tem que sujeitar a vosso marido. A Bíblia nos ensina que a mulher deve obedecer o vosso esposo. O esposo tem autoridade sobre a vossa esposa. A Bíblia diz para a esposa obedecer o vosso marido e o vosso marido amar as vossas esposas. Quando nós olhamos diante de um casamento, quando duas pessoas se casam, quem recebe o sobrenome não é o homem. Quem recebe o sobrenome do esposo é a esposa. Então, nós olhamos diante dessa situação do nosso dia a dia, que é a mulher que está no nome do esposo e não o homem que está no nome da esposa. Ou seja, a mulher, agora depois do casamento, ela carrega o sobrenome do esposo. Então, quem tem autoridade é aquele que tem o seu sobrenome sobre a outra pessoa. Quando você compra um carro, aquele carro ele é colocado no seu nome. Se você parar numa blitz, o policial vai pegar os documentos e vai ver: esse carro aqui está no nome de Joaquim Ferreira Abrantes, porque esse carro pertence a Joaquim Ferreira Abrantes. Mas se não tivesse no nome, não seria. Então a esposa, quem tem autoridade sobre a esposa é o marido, porque a esposa está no nome do marido. Esse é o primeiro exemplo que nós vemos. Mas quando soa essa palavra que o homem tem autoridade sobre a esposa e a esposa deve obedecer o seu marido, parece que é um conceito meio machista. Mas nós temos que entender que o que prevalece de todas as regras, de todas as filosofias que foram levantadas, desde que o mundo é mundo, todas caíram por terra. Apenas a palavra de Deus que não cai por terra. Passa os céus, passa a terra, mas a palavra de Deus permanece. Quando nós procuramos obedecer e seguir a palavra de Deus, o resultado sempre é bênção para as nossas vidas. Eu quero compartilhar com vocês que o esposo tem autoridade sobre a esposa e a esposa deve obediência ao seu marido. Ah, mas então agora que a minha esposa deve obediência para mim, então eu vou tratar ela como uma escrava. Ela vai ter que cozinhar, passar, lavar e vai ter que fazer isso e tudo mais e muito mais. E eu não estou nem aí para isso. Não, não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia, ela nos ensina algo claro. Como eu dei o exemplo do carro,
você compra um carro e você tem aquele carro, você vai fazer o que com aquele carro? Você vai procurar manter ele o mais bonito possível. Ainda mais homem quando se fala de carro. Você tem um carro, aí passa aquela criança com aquela tampinha de garrafa e vem riscando o seu carro de um lado do outro. Já vai tentar, não faz isso. Se alguém chegar e der um tapa no carro, que não vai fazer nada, não vai amassar lata, nada, o dono do carro já não vai gostar. Por quê? O carro é dele. Ele é dono do carro, só que ele não quer o mal para o carro, ele quer o bem para o carro. Ele vai chegar no final de semana, vai lavar o carro bem lavadinho, vai passar o aspirador por dentro para tirar todo o pó, vai passar pretinho nos pneus. Aí quando passa numa poça de lama, quando chega em casa, a primeira coisa que faz é pegar uma mangueira e já vai lá e deixa o pneu bem limpinho de novo. Ou seja, o carro é de propriedade do homem e o homem vai fazer de tudo para zelar desse carro, para cuidar desse carro, para proteger esse carro. Assim é o homem diante da sua esposa. A esposa, ela é propriedade do marido. Então nós vemos o quê? Que o homem não é para tratar a esposa como se fosse uma escrava, como se fosse uma empregada, como se fosse alguém só para ele mandar. Ele tem que tratar ela como se fosse e como é realmente sua própria carne. Então, como nós temos o exemplo do carro, assim o esposo ou o marido vai fazer com a esposa. Vai cuidar, vai proteger, vai zelar. Quando o carro ele está com um problema, apresentou um defeito, a primeira coisa que o homem faz é levar o carro para a oficina. Porque ele não quer o mal do carro, ele quer o bem, quer que o carro sempre esteja bem, sempre esteja bom. Assim, o marido deve fazer com sua esposa. Zelar, cuidar, proteger. E quando nós falamos em proteção, que é a obrigação do esposo ou do marido, quando se fala em proteção, nós vemos que todos querem ser protegidos, todos querem ter um protetor. Você vê essas pessoas que têm um pouco mais de aquisição financeira, que anda com 2, 3, 4 segurança, um mais forte do que o outro. Tem uns que até extrapolam um pouco, anda com 10, 15 segurança, e eles pegam na mão do outro, faz um círculo para ninguém tocar, parecendo até que é feito de cristal. Mas nós vemos aquela palavra profética daqueles pregador bem pentecostal que nós gostamos de ouvir, quando eles falam com aquela voz de autoridade: você é propriedade exclusiva de Deus, para tocar em você tem que passar por cima de Deus, e Deus está te protegendo. Nós gostamos dessa palavra, que nós somos propriedade exclusiva de Deus. E assim é a mulher, propriedade exclusiva do marido. Então o marido, diante da sua esposa, ela não é submissa ao esposo para ele tratar como uma escrava ou uma empregada. Ela é submissa ao esposo porque ela é propriedade do esposo. E o esposo, ele é para proteger, para cuidar e para zelar da sua esposa. Então que essa palavra possa, a partir desse momento, ter alguma edificação na sua vida, que você possa refletir. Eu sei que eu não sou dono da verdade, isso é a minha opinião, diante do meu entendimento, diante da palavra de Deus. Quem sabe você tenha outros pensamentos, eu não discordo de você, e também não estou aqui para achar que você está errado ou que eu estou certo. Apenas quero ajudar pessoas a ter um casamento abençoado por Deus, um casamento bíblico, um casamento duradouro, porque nós sabemos que todas as filosofias, muitas teses
que foram levantadas por homens, caíram por terra e vão cair por terra, mas quando nós estamos firmados na palavra de Deus, é até a morte. Já quero aproveitar a ocasião e agradecer a todos vocês que têm curtido, comentado, compartilhado e se inscrito nesse canal. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva, curta, comente, compartilhe com o maior número de pessoas possível, para que esse vídeo, para que esse canal alcance o maior número de pessoas possível, para que pessoas sejam abençoadas através desse canal e através da sua vida. Que Deus possa vos abençoar. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Amém? Que Deus abençoe.